Fala galera, tudo bem? Hoje estamos aqui com um conteúdo um pouco diferente, conteúdo que não é relacionado necessariamente à matemática, mas está voltado também para o conteúdo de Enem. Eu sei que muitas pessoas vieram perguntando aí também nos comentários, já me perguntaram no meu Instagram, e eu resolvi fazer esse vídeo para ajudar vocês nesse quesito aí de estratégia de resolução de provas do Enem. Aí você olha assim, esse vídeo eu quero fazer diferente dos outros. Por quê? O que você vai pensar às vezes no YouTube, você quer saber qual a melhor maneira de fazer prova, aí tem um cara lá que diz: eu vou lhe ensinar aqui um método infalível para você passar no Enem, sua estratégia de prova infalível para você acertar o máximo possível. Primeiro, não acredite nisso aí. Desacredite de tudo isso que você vê, porque não existe estratégia que seja comum para todos. Cada pessoa tem uma estratégia diferente de prova. Então, se você vai ver um cara lá do YouTube que está dizendo que é um método infalível de estratégia, vai fazer desse jeito, depois desse, e vai dar certo, não é bem assim. Cada pessoa vai ter a sua estratégia em relação ao seu conhecimento, a sua prática de fazer questões. Então, esse vídeo é para, na verdade, auxiliar você a encontrar a sua melhor maneira de resolver a prova, e não dizer, você vai fazer desse jeito. Então, eu vou usar como referência a minha estratégia que eu utilizava, mas, como já falei, não vão achar que é a verdade universal. Não. Eu vou dar as dicas para que vocês possam saber qual é que vocês tenham melhor aproveitamento, certo? Então, vamos lá. Certo. Primeiro dia, a gente vai começar aqui com redação em linguagens humanas. É uma prova de 5 horas e meia. E eu vou ter que fazer 3 provas, né? Redação, que é um texto. Linguagens humanas, 45 questões cada. Como é que eu funcionava nesse meu primeiro dia? A primeira coisa que eu fazia era saber o tema da redação. Eu acho que isso é todo mundo faz isso, que tá todo mundo ansioso ali para saber qual vai ser o tema do Enem. Então a gente vai ler a redação, vamos ler o tema. Mas a dica que eu dou é o seguinte: você vai ler o tema, vai ler os textos de apoio, ler toda a proposta de redação, e você vai refletindo sobre esse tema. Já vai pensando, eu vou utilizar a Constituição, eu vou utilizar um Schopenhauer, eu vou utilizar um livro, entendeu? Então quando você lê o tema, já vem várias coisas na sua cabeça de acordo com os textos que você faz, dependendo do seu modelo de texto. Então, leia a primeira redação, leia a proposta de texto, a proposta de redação, os textos embasadores, leia tudo com calma. E aí o que eu digo é o seguinte: aí vai de você. Se você é daquela pessoa que não consegue, você acha que vai esquecer as ideias, então a dica que eu dou é que você faça logo o rascunho e depois vá para a prova. Mas se você é daqueles, como eu, que você lê, aí vai fazendo as questões, aí lembra de uma coisa da redação, aí anota, tá entendendo? Então essa aqui já é a primeira divergência. Tem pessoas que conseguem lembrar de uma coisa e na hora já querem escrever que vai ficar melhor. Então se você é desse tipo, beleza, já lê a redação, pense e já vai logo pro rascunho. Se não, você lê a redação, vá fazendo a prova, ou linguagens ou humanas, dependendo também da sua prática, e aí quando você lembrar de uma coisa, você vai e anota. De forma que no final você já juntou várias coisas, e aí vai só transportar para o texto da melhor forma, beleza? Então eu recomendo vocês fazerem a redação desse jeito. Na prova de linguagens humanas, essas duas provas aqui elas são bem parecidas. Por que eu digo isso? Porque são provas que nós conseguimos respondê-las com muita ajuda dos textos. Então, os textos das questões, eles ajudam muito nas alternativas para você encontrar a resposta correta. Então, sempre leia os textos com muita atenção. Não vá passar... eu sei que às vezes dá aquele cansaço, você está fazendo a prova ali, já está na questão 70, ali, 75, e aí você já está dando aquele cansaço lá de 4 horas e meia de prova, e aí você acaba passando batido pelo texto, lê e nem pensa no que leu. Então, a melhor dica que vocês podem usar é essa. Leiam a questão atenciosamente, porque quando vocês leem, entendem o que a questão está te pedindo, e o que é que o texto tem a ver com a pergunta da questão, vocês vão encontrar nas alternativas coisas que não tem nada a ver e coisas ali que são parecidas. Então você já vai eliminar algumas alternativas naturalmente, só pela leitura dos textos e a compreensão deles. Então basicamente essa é a dica que eu dou para o primeiro dia de prova da questão da redação em linguagens humanas.
Como eu disse, isso vai variar de pessoa para pessoa. Assim, tem gente que pergunta, começa por redação, começa por linguagem, começa por humanos. Aí varia de você. Não vou dizer, começa por linguagem, depois vai para humanos. Ou então começa por humanos, depois vai para linguagem. Ou então faça 15-15. Depende da sua estratégia de prova. Você deve testar durante o ano. Então, eu acho, não, vou começar hoje por linguagem, depois vou começar por humanos. Depois vou fazer 15 de uma e 15 de outra. Até você encontrar a sua melhor forma. Se você tem que testar, ok? No segundo dia, tá aqui o segundo dia, da mesma forma. O segundo dia eu acho ele um pouco mais leve, porque só são duas provas. São matemática e natureza. Apesar de serem provas bem difíceis, as de natureza principalmente, e as de matemática uma prova pesada, grande e que deixa às vezes pegadinhas, essa prova, o que é que vocês têm que fazer? Matemática, eu começo sempre por matemática. Por quê? Porque matemática é que eu tenho mais facilidade do que natureza. Então eu já vou para matemática logo, porque eu já ganho a confiança para fazer as outras de natureza. Eu já faço as 45 de matemática de uma lapada e eu penso, hoje fui bem na prova, agora só vou para natureza para deixar para dar tudo certinho e aí já estou pensando na minha aprovação. Então, mas isso aí vai variar novamente a mesma coisa. Se você prefere matemática, se tem mais facilidade com matemática, a dica que eu dou é que comece por matemática. Se você tem mais facilidade por natureza, comece por natureza. Mas pode ser que alguém tenha mais facilidade em matemática e resolva começar por natureza porque experimentou nas provas, praticou muito e se deu melhor dessa forma. Então, também não tem problema. Isso aí é de você, de estratégia que você vai adquirir com a prática. Agora sim, nessas duas provas, qual a principal dica? Natureza primeiro. Natureza é uma prova extremamente técnica. É uma prova que, se você não estudou mesmo ali o assunto, tem uma questão lá que você só vai saber com o assunto. Se você, aquela fórmula, aquela coisa, aquela sacada. Então, natureza é uma prova extremamente técnica por isso. Que é diferente das outras provas do Enem, que é matemática, humanas e linguagens, elas são provas mais abrangentes, na minha opinião, claro. Eu acho que com assuntos de matemática, por exemplo, se eu domino bem uma regra de 3, eu consigo fazer questões de matemática, talvez de outro assunto, mas por regra de 3, certo? Mesmo sem saber a fórmula na hora, mesmo sem lembrar. E a mesma coisa com linguagem. Eu sei muito bem um contexto ali de humanas, sei o contexto histórico muito bem, então eu consigo associar as coisas. Linguagem, eu tenho uma leitura, interpretação de texto muito boa, então eu consigo responder mesmo sem saber tecnicamente tudo daquilo. Agora, natureza é uma prova que eu acho extremamente difícil fazer isso, porque ela é muito técnica e ela é sempre assim. Muito dificilmente vai mudar, vai ser uma prova mais parecida com as outras. A previsão é que ela só aumente a dificuldade todo ano, fique cada vez mais técnica, mais específica. Então, natureza é aquela coisa. E são 3 provas de natureza, né? Biologia, física e química. Então aí já vai de cada um também. Se você gosta de biologia, vou fazer todas de biologia aqui, que é a que eu sei, e vai me dar confiança para fazer as outras. Então, natureza, a dica que eu dou é essa. Separe entre as 3 matérias, faça primeiro as mais fáceis, que você achar mais fácil na hora de fazer a prova, ou a que você sabe mais o assunto, mesmo sendo um pouco mais difícil. Então priorize essas questões. E matemática, como eu disse, matemática é aquela prova que muita gente tira uma nota muito baixa. E isso se deve a quê? Se deve ao povo não entender o assunto? Acho que não. Não é que o povo não saiba o assunto, é porque matemática é uma prova que também tem muita interpretação. E o que é que acontece com o pessoal quando vai fazer prova, no Brasil em geral? Eles pegam essa prova de matemática e às vezes tem muita pegadinha ali escondida, tem muita interpretação que a galera não saca. Então, muitas questões são fáceis na prova, o pessoal acaba errando por isso. Porque não tem muita atenção, não leu direito, caiu no vacilo de uma unidade. Então é isso. Matemática, façam o seguinte, leiam, vão procurando as questões mais fáceis. Como é que eu vou saber quais são as questões mais fáceis? Você vai fazer ao longo do ano, do bocado de simulado, você vai saber. Minha questão que eu sempre acerto vamos dizer, questão de juros. Juros simples, juros compostos, beleza, isso que eu sempre acerto. Então você dá uma olhada assim, achou uma questão. Essa aqui é de juros, juros simples, vou fazer logo, que é a que eu sempre acerto. E aí você faz e já vai ganhando confiança para as outras. É desse jeito que funciona. Até chegar na questão que você tem mais dificuldade. Eu recomendo você deixar ela por último, que é quando você já fez todas, e aquela ali você vai
Se você não sabe, vai ser aquela, vou chutar aqui e se eu acertar bom, se não, não vai fazer diferença, porque as outras que eu sei, eu já me garanti, entenderam? Então é isso que eu queria dizer para vocês. Se ainda sobre alguma dúvida aí, eu quero pedir para vocês comentarem aqui nos comentários. Façam um bom proveito aí dessa estratégia, né? É como eu disse, não é uma coisa universal. Cada pessoa tem o seu, beleza? Você vai adquirir a partir de muita estratégia, muita prática nas resoluções de provas. E eu tenho muitas provas, como já disse, tem o Drive. Quem quiser falar comigo, tem no meu Instagram, Felipe F. Portela. Pode me mandar mensagem que eu mando o Drive para todo mundo que quiser, para treinar e ajudar nesse momento que está tão difícil aí para muitos de vocês. Então, muito obrigado. Deixa o like, ativa o sininho, se inscreve no canal, viu? Valeu, galera!